18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos mais uma vez, o melhor mix do Brasil. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite também pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Meu querido ouvinte, lembrando que você pode participar e interagir conosco aqui no programa 18 horas. Basta acionar o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Ou também, para você que nos acompanha pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto. E vai o boa noite especial aqui para a Jennifer Caroline, que acompanha a gente do 18 horas pela live do YouTube. Boa noite, Jennifer. Obrigada pela sua companhia. Valeu, Jennifer Caroline. Faça como ela, você também. Participe do programa 18 horas. Dê um alô, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Denúncia da saúde. No Instituto da Criança, mãe faz vídeo limpando o chão da unidade e cobrando atitude do governador Wilson Lima. Em Manaus, o vereador abre canal de denúncias contra o Amazonas Energia. Levantamento revela que no Amazonas existem mais mandados de prisão do que vagas nos presídios. Arcebispo de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner, fala sobre a morte do Papa Francisco. Legal, 6:03, você é o melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos juntos com esses e outros assuntos, os destaques do dia. Os destaques desta segunda-feira, 21 de abril de 2025, está no ar para você. Uma edição do 18 horas. 18 horas. A gente começa sempre dando uma geral no trânsito, não é isso, Karime? Que deve seguir tranquilo pelo feriadão, mas o repórter André Meirelles tem as informações sobre as fiscalizações que seguem acontecendo nas ruas da cidade, das rodovias federais também. Boa noite, André. Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite pra vocês, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7, continue ligado com a gente. Exatamente, Karime, Carlão, trânsito super tranquilo em quase todas as ruas aqui da capital amazonense. A gente tem essas informações, Humberto Calderaro, Boulevard, aqui pela Avenida Brasil também, ainda chuvisco por aqui, mas aí segue com trânsito com excelente fluidez. Olha, o Detran continua com as ações de fiscalizações nas rodovias AM070 e AM010, né, cumprindo aí para fazer o cumprimento da lei seca neste feriado de Tiradentes. Essa operação acontece na rodovia Manuel Urbano, também conhecida como a AM070, e na saída da rodovia Torquato Tapajós, que é a antiga AM010 e conta com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas. Essas fiscalizações da lei seca, elas também estão sendo reforçadas em todas as zonas aqui da capital. O Detran ainda ressalta que a conscientização é essencial e dirigir com responsabilidade salva vidas. A gente também tem a informação da Polícia Rodoviária Federal, que também continua as ações de fiscalizações nas rodovias federais e diz que o objetivo é de manter a segurança viária para prevenir os acidentes e fiscalizar condutas irregulares por parte dos motoristas. Aí no foco dessas ações de fiscalizações estão algumas das infrações que foram registradas até março deste ano. A gente tem aqui essa lista, que é transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, transitar também em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20 até 50%, ultrapassar pela contramão em trechos de linha contínua amarela e conduzir veículo não licenciado e deixar o condutor de usar o cinto de segurança. Então, estão aí entre as 10 infrações mais cometidas pelos condutores, o que foi divulgado até agora esse balanço pela Polícia Rodoviária Federal. Karime, Carlão, a gente vai continuar por aqui, daqui a pouco a gente traz mais informações. Legal. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6:05, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, começando 18 horas de hoje com uma crise na saúde pública do governo do estado do Amazonas. Uma denúncia revoltante, inclusive, que expõe a situação crítica do Instituto da Criança do Amazonas. A mãe de um dos pacientes gravou um vídeo dentro da comunidade denunciando a falta de limpeza, medicamentos e até de condições básicas de higiene para atender crianças e doentes, hein, Karime? Então, Carlão, no vídeo postado nas redes sociais, a mãe está limpando o chão
chão da unidade, ao lado da cama do filho. Muito indignada, ela questiona o governador Wilson Lima se é certo essa situação de não ter ninguém na limpeza do hospital. Ela questiona também sobre a falta de medicamentos e o fato das camas não terem lençóis. É uma crise sem precedentes na saúde pública do Amazonas, é o que nós estamos vendo. Imagina a situação dessas mães que já estão aflitas pela situação da saúde dos filhos e precisam ainda enfrentar a falta de estrutura do hospital, que é de responsabilidade do governo do Amazonas, onde falta o básico, né? Que é medicamentos, entre outros. Falta tudo, né, Carlão? Até papel higiênico, mas o pior de tudo é faltar dignidade para o atendimento dessas pessoas. Para o cidadão que paga imposto caro e na hora de receber de volta um direito básico, que é a saúde, é isso que recebe: descaso e indiferença. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando mais essa denúncia sobre saúde e traz os detalhes agora pra gente. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, essa falta de gente para a limpeza coloca ainda mais risco à saúde das crianças. Claro, a gente está falando de um hospital, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 Horas que nos acompanham na noite desta segunda-feira. Karime, né, a gente sabe, você está ali naquele ambiente hospitalar, seja como acompanhante ou não, você já está colocando a sua saúde em risco, né? Dependendo do tempo que você fique ali, se agrava ainda mais toda essa situação. E o que a gente pode constatar diante de tantas denúncias realizadas nos últimos meses envolvendo o ICAM, né? Uma situação realmente de abandono. A gente tem visto lá na unidade um cenário de calamidade e isso não é um exagero, é uma realidade que grita pelo corredor, por mães desesperadas, por profissionais que trabalham ali naquela unidade de forma assim esgotada, a gente pode dizer assim. Aí nesse domingo viralizou aí nas redes sociais um vídeo onde a mãe de um paciente estava ali fazendo a limpeza do leito do filho que estava sujo de vômito. Eu vou pedir para nossa produção colocar para quem nos acompanha também pelas redes sociais esse vídeo. Eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas a gente vai conseguir ouvir também a indignação dessa mulher que estava acompanhando o filho ali no ICAM. Vamos conferir. Que não tem ninguém da limpeza aqui, ó. A mãe do paciente que tá limpando, tá vendo? Aqui é o ICAM. Tá vendo, Wilson Lima? Aqui, ó. Isso é certo? Não tem ninguém pra limpar. E eu tô limpando. Além de faltar remédio, as camas não tem lençol. Olha aí, ó. Sacanagem isso, ó. Atendimento péssimo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, nós ouvimos aí a indignação de uma mãe que limpava ali o leito do seu filho sujo de vômito, né? Ela fez duras críticas ao governador Wilson Lima, mas também não é para menos, né, Karime? Nas imagens, para quem não está nos acompanhando pelas redes sociais, somente pelo rádio, sem nenhum preparo, sem luvas, sem produtos de higiene, usando apenas um pano velho, aquela mulher se dispôs ali a limpar aquele leito, porque segundo ela, né, segundo vários relatos que nós procuramos ouvir na manhã de hoje, os funcionários da empresa responsável pela limpeza estariam novamente com os seus salários atrasados, Karime. E uma daquelas inúmeras empresas, pelo menos 10 empresas que o governo do estado do Amazonas atrasou o pagamento há anos, sentou para negociar em janeiro do ano passado e continua atrasando esses pagamentos. Ano passado, a Santiago Refeições, que hoje responde como San Limitada, que é a unidade, é a empresa que trabalha nessa unidade, voltou a ter os salários atrasados. No ano passado, a gente chegou a noticiar que eles teriam tido até 9 meses de salários atrasados. Inclusive, em 2024, as cirurgias eletivas foram suspensas na unidade por conta da falta de higiene e manutenção no ICAM. Meu Deus, que vergonha, gente. Olha que ponto que nós chegamos à saúde pública do estado do Amazonas, a que ponto chega o descaso dessa gestão de Wilson Lima com a saúde e das crianças. Exato, Karime. E aí a gente sabe, né? Sem limpeza, né? Com as pessoas ali sem receber, o resultado são corredores sujos, lixo acumulado, banheiros em condições inaceitáveis. Essas foram as informações repassadas pelos trabalhadores ali daquela unidade. A gente vai ouvir agora a fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde e traz pra gente um pouco mais dessa realidade enfrentada no ICAM.
uma mãe lá no Hospital Infantil da Cachoeirinha, lá no ICAM, onde uma mãe limpando o chão por falta de serviços gerais, falta de limpeza no Hospital da Criança, falta de respeito, falta de condições adequadas às mães e às crianças nos hospitais públicos do estado. Vale salientar que esse caso do ICAM não é um caso isolado e muito menos desconhecido as dificuldades dessa unidade hospitalar. Ano passado também viralizou o vídeo de mães puxando as crianças para um lado e para o outro porque estava chovendo dentro da unidade do ICAM. E é lamentável, os 24 deputados, a gente vê 1, 2 ou 3 no máximo trazendo em evidência e falando das condições na saúde pública do estado do Amazonas. Boa parte conivente com o governo Wilson Lima já estão focados na sua reeleição, enquanto o cidadão, a mãe, o pai e as crianças sofrem nas unidades de saúde. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde. Infelizmente, essa é a realidade. E assim, esse não é um problema único e isolado lá do ICAM, não. Parece até que é um efeito dominó. A gente fala agora da situação de hospitais como o Platão Araújo e o Delfim Aziz, que não estão mais recebendo as nossas crianças, Karime. Essa informação foi confirmada pelo Denison. Ele, além de ser líder do movimento Todos pela Saúde, ele é enfermeiro do SAMU. E aí ele disse pra gente o seguinte, que as unidades que antes funcionavam ali como portas abertas, dando um suporte emergencial para a população, simplesmente fecharam as portas para o público infantil sem nenhuma explicação. Sem nenhuma satisfação para a população. E aí os relatos são de crianças, né, que estão sendo recusadas. As crianças muitas vezes chegam lá e são transferidas para as outras unidades porque não tem vaga, não tem estrutura. No Platão Araújo, por exemplo, a informação que a gente recebeu é que não existe realmente mais os leitos pediátricos. Eles foram extintos, né? E aí a situação é semelhante lá no Delfim Aziz. Antes atendiam as crianças, né, para fazer cirurgias, para fazer era um hospital que também tinha uma estrutura para manter aquelas crianças e que hoje isso não existe mais, como explica aí o Denison Vilar. O Hospital Platão Araújo, que havia atendimento pediátrico, foi suspenso e nunca mais retornou atendimento pediátrico nessa unidade, de referência aqui na área da Zona Norte e Leste. E não suficiente, foi retirado também o atendimento pediátrico no Hospital Sírio-Libanês, no Albert Einstein, do governador Wilson Lima. O Hospital Delfina suspendeu o atendimento pediátrico, não é mais porta aberta, onde o SAMU levava as crianças dessa região, que mais cresce a cidade de Manaus, que é a área da Barreira, a área da Zona Norte, que mais cresce, crescimento populacional imenso, e o governo, ao invés de construir mais hospitais, ao invés de ampliar o atendimento às nossas crianças e melhorar, não, tirou o atendimento pediátrico do Platão, tirou o atendimento pediátrico do Hospital Delfina e não constrói nenhum hospital. 18 horas. Lamentável toda essa situação, né, Karime? Como afirmou aí o Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde, isso significa o quê? Que uma criança doente hoje não tem pra onde ir. A realidade é que a rede de saúde simplesmente não tem resposta. Enquanto isso, o que acontece? Famílias são jogadas à própria sorte, peregrinando ali de hospital em hospital, muitas vezes com crianças no braço. Sim. Eu tô falando de famílias, né, que mal têm dinheiro ali pra comprar um prato de comida, que estão ali passando calor, passando falta de dignidade realmente para essas pessoas. Até a passagem de ônibus para essa família chegar em algum hospital para atender a criança, não atende mais, vai-se embora. Aí pega a criança doente no colo, junta lá umas moedas para pagar essa passagem de ônibus novamente, aí vai peregrinando pelas unidades de saúde do governo do estado do Amazonas, que não aceitam mais as crianças. Daí acaba no Instituto da Criança, nessa situação, sem medicamento, sem ninguém da limpeza. Como é que se vai tratar a saúde de alguém num hospital onde não há limpeza? Isso deveria ter sido já fechado por qualquer agente de saúde, qualquer inspeção sanitária já deveria ter interditado esse centro de saúde da criança. Não tem e responsabilizado o governo do estado do Amazonas, que deixa uma unidade hospitalar chegar nessa situação. O mínimo, como você falou, Nathalie, falta tudo, inclusive dignidade. Karime, só para eu encerrar aqui, antes de devolver para vocês de vez, a gente recebeu hoje uma denúncia também envolvendo o Hospital João Lúcio, mas essa denúncia não traz nada
ainda com relação às crianças, dessa vez a gente fala de uma idosa de 67 anos, ela teria dado entrada ali na unidade hospitalar com traumatismo craniano. Agora, pasmem vocês ouvintes, essa idosa ficou mais de 10 horas sem receber nenhum tipo de assistência, sem receber medicação. Nem pra dor? Nem pra dor, né? Ela estava ali em estado grave, ela não recebeu as medicações necessárias. Imagina, uma pessoa que sofreu um traumatismo craniano, a gente imagina que sofreu dores muito intensas, que precise realmente de uma analgesia aguda. E rápida, imediata, né? E isso não aconteceu. Inclusive, os acompanhantes denunciaram toda essa situação porque eles procuraram ali a administração, a ouvidoria, os setores responsáveis para fazer essa denúncia, já que o corpo de enfermagem não conseguia dar uma resposta necessária para a paciente. E aí, o que aconteceu, Karime? A ouvidoria estava com as portas fechadas. E aí, essa família estava realmente pedindo ali ajuda. O que aconteceu foi gravíssimo e mostra realmente a situação de todo o abandono do sistema de saúde aqui no nosso estado. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Olha, Nathalie, agora, Nathalie Karime, tem uma outra situação também que o Kennedson está trazendo para a gente e também tem a ver com a saúde, uma denúncia com relação à saúde pública. Dessa vez, uma unidade de pronto atendimento no SPA do Galileia. O que está acontecendo? Exato, a denúncia é que a unidade, Carlão, está sem vigilantes por falta de pagamento. Olha aí. Kennedson explica pra gente. Boa noite, Kennedson. É isso mesmo, é mais uma empresa terceirizada do governo do estado do Amazonas que ele simplesmente deu outro calote. Olá, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. Mais um caso que a gente está vendo, onde trabalhadores que executam a sua função durante o período que tem para poder executar. Mas o final, que é o resultado que todos esperam, que é a quantia financeira que ajuda a população a conseguir movimentar a economia, ajudar em casa, enfim, eles não estão recebendo. Bom, botar comida esses na trabalhadores, mesa, né, esses trabalhadores, eles têm ido para os seus trabalhos só porque algumas empresas, Karime, elas fornecem apenas o vale transporte, acredite se quiser. E muitas pessoas trabalham nessa condição. Elas recebem o vale transporte e vão trabalhar na esperança de que qualquer hora vai cair ali na conta o Pix do salário deles, mas infelizmente isso não acontece. E devido à falta de pagamentos, muitos vigilantes lá do SPA do Galileia não estão indo mais trabalhar. Ou seja, todo o sistema de saúde que deveria fazer a sua função, que era atender pessoas da área da saúde, acaba também sendo utilizada para fazer outras funções. Não tem maqueiro, não tem vigilante, não tem nada. Inclusive, a gente vai colocar agora um vídeo que é desse final de semana, gente. Esse vídeo mostra exatamente a realidade do SPA do Galileia. Você que nos assiste pelo YouTube vai poder ter acesso a esse vídeo, mas eu vou narrar aqui para você. Vamos assistir o vídeo. Esse vídeo, gente, ele mostra uma multidão de pessoas na fila de espera, na recepção dessa unidade de saúde. Sendo carregada uma pessoa ali, né? sendo carregada por enfermeiros. E, inclusive, um dos pacientes até chega a falar: cadê a maca? Por que eles não levaram o paciente de maca? Tá lotado lá, né, Ken? Exatamente. E aí, eles pegam a pessoa na marra ali, um pelo braço, outro pela perna, e vai levando até o local onde vai ser atendido ou receber uma medicação. Essa aqui é a situação do nosso serviço de pronto atendimento lá do Galileia, que é a realidade vista em vários pontos daqui de nossa capital do estado do Amazonas. Inclusive, esse assunto também foi pauta de uma das reuniões, uma das sessões lá da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, onde o deputado estadual Wilker Barreto falou sobre essa falta de comprometimento com o salário dos vigilantes. Vamos ouvi-lo. Os vigilantes da Locat estão há mais de um ano sem receber. Isso, se não for a nova escravidão, é o quê? Porque atrás de uma farda de vigilante está um pai de família, uma mãe de família que tem obrigação, tem contas para pagar, tem filho para criar. É uma profissão que coloca a sua vida diretamente em perigo. E eu irei levar o CPF, deputada Mayra, dos secretários de estados até as últimas consequências. Porque enquanto tiver vez e voz, eles não irão me calar. É triste, mas é uma realidade.
ter que nos deparar aqui com uma gama de pais de famílias lutando pelaquilo que é mais sagrado a um trabalhador, que é receber o seu salário. 18 horas. E nós estamos falando de algo que não é uma doação, não é ali um favor que você está fazendo ao profissional. Você está ali, tem que garantir o direito, que é o salário dele. Então a gente não está falando de algo que vai ser doado, é simplesmente o fato de ele ter trabalhado e precisa receber. Segundo uma fonte que entrou em contato comigo, ela disse que a empresa ela não está recebendo os repasses do governo do estado do Amazonas e que, além disso, a empresa também não está passando ali a lista para fazer a atualização dos pagamentos. E aí quem acaba sendo prejudicado é essa pessoa que às vezes permanece na função sem receber, outras não tem nem dinheiro para comprar comida em casa e a situação fica ainda mais grave. Amanhã vai haver uma nova sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde esses trabalhadores, principalmente dessa empresa, a Locate de Segurança, eles vão se reunir, vão à Assembleia para poder fazer uma pressão maior para que esse assunto ele não fique impune, para que essa situação ela se resolva o mais rápido possível. Então os vigilantes estão se mobilizando para ir à Assembleia, dar apoio aí ao deputado estadual Wilker Barreto, que novamente vai trazer esse assunto à tona na Leã, e a gente espera, é claro, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, porque toda a população está sofrendo, não apenas eles, mas também, principalmente, quem depende do atendimento lá do SPE do Galileia, das outras unidades de saúde, né, Karine? Sem dúvida, Kenneth, isso é deplorável, é uma situação vexatória. Como você falou, ninguém está pedindo favor, não. É um direito, é direito trabalhista. A pessoa trabalhou, recebeu seu salário, ponto final, é simples assim. Obrigada pela operação, obrigada pelas informações, Kenneth Paz. Valeu, Kenneth. A gente quer saber, né, o Carlão, até quando a saúde do Amazonas vai ser tratada assim, com tamanho descaso? E o mais cruel que a gente viu no princípio, no começo do programa, quando se trata das crianças. Essa não é a primeira vez que o Instituto da Criança é alvo de denúncias. No mês passado, o pai de um bebê de 20 dias denunciou problemas graves em toda a estrutura lá do Instituto. Olha, quem paga essa conta somos nós, somos o povo. Uma situação realmente cruel. Enquanto crianças estão em tratamento, mães aflitas precisando cuidar da limpeza da unidade e profissionais da saúde trabalhando sem condições, é complicado. Enquanto isso, o governo distribui sorrisos em eventos, faz promessas e fugindo das cobranças. Não há respostas, porque a nossa equipe de reportagem sempre manda e-mail, sempre questiona, pergunta o posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, a gente não recebe respostas. Enquanto isso, o governador Wilson Lima faz tour pelo interior do estado, com o discurso pronto, muitas fotos e tudo, é claro, já de olho nas eleições. Meio campanha já. Exatamente, para Senado 2026. Mas a realidade do estado é outra, é cruel, é o que a gente mostra aqui no 18 horas, quase que diariamente. Pior ainda quando a gente fala sobre saúde, né? Os hospitais abandonados, essa gestão que deixa faltar o mais importante, dignidade para o cidadão que precisa da saúde pública do Amazonas. Agora 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7, continue bem. Daqui a pouquinho você sabe aqui no 18 horas que no meio da emergência pela cheia, Novo Aripuanã contrata a reforma de parque por mais de R$2 milhões. Detalhes para você em instantes. 18 horas. Olha, em comemoração ao Dia dos Povos Originários, nós vamos falar de uma iniciativa do governo federal para garantir aí a informação e o respeito aos povos originários, Karine. Exatamente. O Portal da Transparência do Governo Federal lançou uma página especial com informações sobre recursos federais destinados à defesa e proteção desses povos. Vamos saber mais sobre essa iniciativa agora com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E imaginem vocês uma comunidade indígena longe da cidade, mas com necessidades básicas que precisam ser atendidas. É para essas comunidades que o governo federal envia recursos que agora poderão ser acompanhados por toda a população. O governo lançou uma página especial dentro do Portal da Transparência que será administrada pela Controladoria Geral da União, que reúne as principais ações
ações destinadas às comunidades indígenas, como saneamento e saúde, proteção de terras, regularização fundiária, direitos culturais e sociais, entre outros. Essa ação ocorre em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril. É um dia para relembrar a diversidade cultural desses povos no Brasil e refletir sobre a luta contra preconceitos e a manutenção dos direitos indígenas no país. Nessa página, você também vai encontrar links importantes sobre a promoção de políticas públicas sobre a temática, além de relatórios de auditorias e outras informações úteis para os povos originários. Essa é uma ferramenta importante para que a sociedade acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos federais, e a Controladoria reforça o compromisso do Portal da Transparência com uma ferramenta de fortalecimento democrático. É um passo importante para garantir que esses recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente. Volto agora com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, Vanessa, agora 6h26. 18 horas. Olha que legal, mais de 83 mil pessoas participaram do encerramento do evento Páscoa na Floresta, que aconteceu lá no Parque Gigantes da Floresta, no Novo Aleixo, e aqui em Manaus, Karime. Exato, o número superou o recorde anterior do parque, que era de mais de 70 mil visitantes num único dia. O evento fez parte de uma programação da Prefeitura de Manaus, que começou na Sexta-feira Santa e encerrou domingo. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. Os moradores de Manaus aproveitaram o feriadão da Semana Santa para levar a garotada para extravasar. E o local preferido foi o Parque Gigantes da Floresta, no Novo Aleixo, entre as zonas norte e leste de Manaus. O evento Páscoa na Floresta, organizado pelo Fundo Manaus Solidária, recebeu um total de 83.634 pessoas até esse domingo. Esse número superou o recorde anterior do parque, que era de 71 mil visitantes em um único dia. A entrada foi gratuita e a programação contou com apresentações culturais, brincadeiras de Páscoa e a presença especial do Coelhinho. Viviana Lira, presidente do Fundo Manaus Solidária, diz que durante toda a semana a prefeitura fez várias ações para levar alegria e solidariedade para bairros e comunidades de Manaus. Foi uma semana muito linda. Nós iniciamos no Parque das Tribos, o primeiro evento da Parque na Floresta. Depois nós tivemos visitas em comunidades, trazendo um pouco dessa confraternização, trazendo a celebração da Páscoa. Nós visitamos várias comunidades ribeirinhas também. Foi uma semana de muita gratidão, de muita felicidade, e hoje nós estamos encerrando aqui no maior parque temático da região norte. A chegada do Coelhinho em um carro decorado, acompanhado por uma fanfarra, emocionou o público. Crianças de até 12 anos ganharam ovos de chocolate. Foi o caso da filha do motoboy Demétrio Felipe. Esse parque aqui trouxe muito benefício aqui pro pessoal da Zona Leste, Zona Norte em geral, né? Porque tem muita gente de vários bairros. Olha, você ganhou mais. Eu, por exemplo, vim do Grande Vitória trazer minha filha para prestigiar aqui, né? O dia de hoje, que é o dia de Páscoa, né? E ela tá adorando. A Páscoa na Floresta também contou com a parceria das Secretarias Municipais de Educação, Agricultura e Abastecimento, da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h29. Você no melhor Mix do Brasil. Participe do 18 horas em 994887592. É o nosso WhatsApp à sua disposição. Política. É isso aí, vamos falar sobre política local. Bora. Com Nathalie Moraes e Kenneth Sampaio, que já estão aqui com a gente novamente. Então, senhores, o clima pesou entre a ex-BBB e o comunicadora Milena Fagundes e o vereador Janjão. Tudo por causa das polêmicas faixas iliberadas espalhadas pela cidade. A gente lembra, né, que há muito tempo ela fez um vídeo falando que é faixa liberada, que não dá para correr, que todo mundo é criança, é cachorro passeando, é gente andando de bicicleta, ela não consegue fazer a atividade física dela. Enfim. Exato. Fazer a corridinha, exatamente, Kenneth, você lembrou. Bom, aí ela criticou a prática, disse que a cidade virou um muro de lamentações eleitorais e o vereador não gostou dessa história.
Então, aí saiu em defesa da faixa liberada, como meio popular aí de comunicação. Enfim, trazemos essa polêmica. Explica pra gente em que pé está a Nathalie Moraes. Boa noite mais uma vez, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Olha, Karime, poderia ser até um burburinho pelo mundo das celebridades, mas não, a gente tá falando de política, né? Dessa troca de farpas, a gente tá falando... Teve até ofensa, sabe? Uma coisa feia. Uma coisa ficou meio feia nas redes sociais. Isso porque, como você já adiantou, há algum tempo, a ex-BBB e atual digital influencer, comunicadora, empresária Milena Fagundes começou a trocar farpas ali com o vereador Janjão. Para quem não sabe, o vereador Janjão, ele já foi secretário de esportes aqui da nossa capital. E ele foi uma das pessoas que participou aí da criação da faixa liberada. E o que acontece? Há um tempo atrás, como a Karime citou, a Milena criticou, né, o uso das faixas liberadas. Ela disse que visualmente tudo aquilo deixava ali a cidade poluída e que ela não entendia o critério dessa faixa liberada. E aí, em resposta, o vereador Janjão foi lá e defendeu, pera lá, não é assim não, alegando que a faixa liberada era um instrumento de comunicação popular que ajudava ali na divulgação de eventos comunitários. Isso porque, Karime, a faixa liberada não acontece só na Ponta Negra, não. Sim. Né? Em alguns bairros, aos domingos e quartas-feiras, a prefeitura acaba cedendo ali algumas das vias para que aquelas comunidades possam ali se exercitar. Tem aquelas no Parque das Nações, por exemplo, tem uma galera que faz ali a zumba, e aí é dedicada para que essas pessoas, já que nem todos os bairros têm espaços públicos para que as pessoas possam praticar a atividade física. E aí, Karime, né, a Milena rebateu de novo, disse que que popular não podia ser sinônimo de bagunça e que a faixa liberada era uma verdadeira bagunça, e acusou ali o vereador de se esconder por trás do povo, dizendo que tudo era muito mal organizado. E aí, é claro, Karime, né, que essa troca de alfinetadas ganhou as redes sociais e dividiu aí as opiniões. De um lado, muita gente apoia, assim, a regulamentação da faixa liberada, e tem outras pessoas que realmente acham que é uma desordem, é uma desorganização, que não promove saúde nem nada. Eu vou dar meu lado aqui. Eu sou Tim, nesse jogo aqui, eu sou Tim Janjão. Você, Karine? Também, porque, gente, é pra faixa liberada. O que tem que ser? Qual é... Que critério que tem que ter? O que é isso? É roupa? É traje? É fazer o quê? Ela jogou assim uma desorganização. Mas desorganização do quê? Se a pessoa ela não quer interagir com outras pessoas, se ela quer ter a liberdade para ela correr, vai pra academia. Na academia tem a sua esteira, você corre sozinho e tal. Pronto, se quer exclusividade, mas é liberada pra população. Então vai ter, sim, criança com cachorrinho, pai, mãe. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana acaba fazendo o trabalho de Exato. Aí tá chamando até que o Instituto não é competente com o que faz. Tem organização, gente. Não é assim, não é como você falou, tem exclusividade, né? Vai fazer seu esporte no condomínio. Cada um tem... o importante de falar sobre esse assunto é porque cada um tem um esporte favorito. Sim. Se o dela é correr, show de bola, bacana, legal. Só que pra outro esporte é andar de skate e tal. É assim em todo lugar, cara. Você vai no Ibirapuera lá em São Paulo, gente pra todo lado. Você vai então vamos fazer uma votação rápida aqui. 4 Janjão, né? 4 em todo lugar. É Rio de Janeiro, gente, Nordeste, Orla. Exatamente. Agora pronto. Não dá pra organizar. Agora eu vi, como diria minha filha. Não dá pra organizar todo mundo aqui, todo mundo ali, que nem no Bob Esponja. Com aquele, boa. Com aquele lá, bom, enfim. Segue aí, cara. Melhor seguir. Olha, seguindo o impasse sobre a venda da Amazonas Energia, que todo mundo lembra, todo mundo sabe, todo mundo tá acompanhando, né, esse seriado, essa novela. Agora o vereador Eurico Tavares abre um canal de denúncias contra a concessionária. Ele postou nas redes sociais um link para as pessoas formalizarem aí suas reclamações. Queridos pais, o objetivo é cobrar providências, é isso mesmo. Agora já não existe uma situação dessa de cobrar reclamações da Amazonas Energia há algum tempo? Então, Carlão, já existe o canal de denúncia que você pode fazer denúncias sobre várias outras empresas, né? Você vai lá, reclame aqui, você vai lá e
menciona, faz a sua reclamação, só que a ideia do vereador Eurico Tavares é poder juntar um máximo de denúncias possíveis, Carlão, só para que ele tenha uma base de documentação sobre os prejuízos já causados pela Amazonas Energia aqui na nossa capital amazonense. A gente está falando sobre diversos tipos de prejuízos. Para o comércio, Carlão, existem muitas pessoas que precisam armazenar produtos perecíveis, que precisam estar dentro do limite da temperatura. Quando falta energia, a carne estraga, o picolé já não dá mais para vender, o Didi também fica ruim, enfim, são vários prejuízos. E aí, com isso, o vereador Eurico Tavares, ele tem ido à tribuna da Câmara Municipal de Manaus para poder cobrar providências. Inclusive, já solicitou um requerimento para que a Amazonas Energia, ela apresente ali informações mais robustas sobre a causa desses problemas. Só que o que o vereador mencionou é que até agora não recebeu nenhuma informação. A gente vai ouvir agora Eurico Tavares. Eu separei um trecho que ele fala na Câmara Municipal. Vamos ouvi-lo. Mais falta de energia, mais estabelecimentos sendo fechados, mais equipamentos eletrodomésticos sendo danificados, mais pessoas que dependem da energia para cuidar tanto da sua saúde quanto alguns familiares e entes queridos, tá tendo tanto prejuízo de saúde quanto financeiro. E até hoje eu não tenho nenhuma resposta sobre isso e eu não sei qual a importância para essa concessionária do povo. Qual a importância que o povo tem para poder dar uma explicação sobre tudo que está acontecendo de irregularidades dessa concessionária. 18 horas. Olha, para você que também já teve prejuízo em relação a esse tipo de problema, você pode participar, se você quiser, é claro, lá por esse link que foi criado pelo vereador Eurico Tavares, que é o site reclameaqui-netlify.app. Então, basicamente, é esse site. Se você não conseguiu, você pode ir nas redes sociais do vereador, que com certeza lá tem mais informações. Vamos lá. E aí, o que acontece? A partir do momento que essa pesquisa ela começar a ser efetiva, o vereador vai pegar essa documentação e aí vai encaminhar para o Ministério Público também para entrar com um processo contra a concessionária para que ela dê explicações e também faça o ressarcimento, né, Carlão, de alguns prejuízos dessa população que tem sofrido bastante, né? E a novela continua. Ainda não temos CEO. Né? Isso que eu ia falar, vereador Eurico Tavares, gente. Só procurar nas redes sociais, com certeza a gente vai achar o caminho. Muito importante. Canaliza o processo todo num canal num lugar só, né, Carlão? Muito legal. Importante. Agora, Nathalie, a gente volta a falar sobre o caso do secretário Machadão, aquele que foi flagrado lá na loja da Avan, trocando produto por outro. Ele foi expulso do PDT. E agora a gente quer saber, Nathalie, esse episódio expõe um caso isolado ou mostra um problema mais profundo na escolha dos cargos públicos, né? Porque a gente viu, meu Deus, como é que o povo ainda vota uma pessoa dessa? O que aconteceu? Né? Será que a gente errou tanto nas urnas? Enfim, o problema, né? É técnico ou ético? Conta pra gente. Karime, mais uma vez, tem aquela coisa, a política acaba pagando o preço da falta de filtro ali, que muitas vezes, muitas secretarias, muitos prefeitos acabam tendo ali na hora de montar as suas equipes. Fica até um alerta, principalmente a gente está num ano aí pré-eleitoral, e se não é ficha limpa, tem que ser uma exigência realmente. Não pode concorrer, participar de um cargo público, né, Karime? Porque o que é que a gente faltou viu foi uma situação muito grave, né? O ex-secretário Cláudio José Machado, o Machadão, que inclusive já foi candidato a ex-vice-governador aqui do nosso estado, ele causou um verdadeiro constrangimento político, já que ele expôs ali uma situação de grande repercussão. A gente está falando daquele vídeo que foi na loja da Avan, onde ele trocou ali as etiquetas, né, de um produto que custava um produto custava R$729. Ele tirou da caixa e colocou em outra caixa mais barata. Caixa, né? Exatamente. E aí, com isso, o PDT, que era o partido dele, né, fez questão de desvinculá-lo. Inclusive, em nota oficial, o Diretório
Regional informou que o Machadão já tinha sido afastado ali da direção municipal do partido, porque ele fazia parte da direção e também não fazia mais parte do diretório estadual. Ou seja, oficialmente ele já era carta fora do baralho, mas só agora, depois de todo esse escândalo, tudo isso aí veio a público, um episódio que mais uma vez levanta aí uma série sobre quais são os critérios utilizados ali na escolha das figuras que ocupam ali os cargos públicos. Ficou uma reflexão pra gente mesmo. Boa, Nathalie, boa. Agora, olha só, é verdade que mesmo em emergência pela cheia, Novo Aripuanã, interior nosso aqui, contrata reforma de parque por mais de R$2 milhões. A cidade é uma das mais afetadas, inclusive, pela enchente deste ano. Tá uma situação difícil lá, com alagamentos em áreas urbanas e rurais, e mesmo assim vai ter esse gasto aí de mais de R$2 milhões de dinheiro público, né, com a reforma de um parque. Será que a população realmente concorda com isso nesse momento? É o momento para fazer uma reforma num parque? Carlão, sem dúvidas, essa é uma pergunta que muitas pessoas lá do município de Novo Aripuanã realmente estão fazendo, porque nesse momento de crise, nesse momento de emergência no município, muitas pessoas precisaram deixar suas casas para poder sobreviver, estão com as casas alagadas, tiveram prejuízos enormes. Muitas pessoas que trabalham na agricultura familiar também, Carlão, tiveram ali todo o seu investimento perdido por conta dessa cheia que já atinge ali mais de 26 metros. Então, basicamente, a população inteira está passando por um problema de dificuldade muito grave agora, e era necessário um apoio da prefeitura, do município, principalmente para dar atenção a essas famílias. Mas, ao mesmo tempo que existe essa emergência acontecendo no município, nós também temos aí um investimento de mais de R$2 milhões em um parque lá no município, que vai ser o Parque da Cultura. O valor mais exato é R$2.151.712,29, que vai ser investido na reforma e também na estrutura, na construção da estrutura do Parque da Cultura no município de Novo Aripuanã. Infelizmente, a gente já tem ali no município a questão de mais de 23, em todo o nosso estado do Amazonas, na realidade, mais de 23 mil famílias afetadas por essa enchente. Pelo menos esse é o último relato do governo do estado do Amazonas sobre o alcance de mais de 90 mil pessoas impactadas diretamente por conta da cheia, e vários outros municípios nessa dificuldade. Fácil não. Infelizmente, Carlão, parece que nem todo mundo tem noção, né? Não só isso, Carlão, acabou de chegar uma notícia também sobre Novo Aripuanã. O prefeito Raimundo Lopes, ele inclusive vai investir também mais de R$1 milhão em imóveis para a sede da prefeitura. Nossa, como a Nathalie fala, né? Seria trágico se não fosse cômico, né? Meu pai. Obrigada pela apuração, pelas informações, Kennethson Paz. Valeu, Ken, valeu, Nathalie. Agora 6h42, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o nome do arcebispo de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner, circula entre os possíveis indicados para ser o novo Papa. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora 6h43. Karime, que tal nós darmos um giro pelo nosso trânsito aí, pelas principais vias? Vamos lá, vamos saber como é que anda. De repente, a essa hora, 6h43, já temos o movimento de volta para casa. Pode ser. André Meirelles, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, hein? A gente fez aqui, essa passagem pela ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro. Trânsito com grande retenção. Para ter esse trânsito todo que a gente vai falar, a gente começa falando do trânsito que tem uma grande retenção na rodovia Manoel Urbano, a M070, porque está acontecendo nesse momento a fiscalização do Detran aqui do Amazonas. E aí acaba refletindo também na ponte Felipe Dal, né? A ponte Rio Negro, o trânsito já começa ali na ponte no sentido Iranduba-Manaus, bem na metade da ponte já é possível sentir essa retenção. E a gente passou por lá agora, alguns segundos atrás, e registramos também um acidente bem no meio da ponte Rio Negro, né? O engavetamento de veículos. São 3 carros envolvidos nesse acidente, estavam voltando, né? Saindo ali nesse sentido Iranduba-Manaus, e bem no meio está sendo registrado, que pode comprometer mais ainda o trânsito aqui ali no local, né? Esse acidente ele pode fazer com que o trânsito fique mais intenso, mas por enquanto o trânsito mesmo, a retenção começa na metade da ponte do Rio Negro, né? E mais só que passando ali em
embora tenha muitos veículos, ainda dá para trafegar de boa, não demora muito no local. E a retenção de veículos também é possível perceber nas proximidades do condomínio Vila das Flores, né? O trânsito acontece mesmo, essa retenção pelo semáforo no local. Como as pessoas estão voltando ali da ponte, daqui da região metropolitana de Manaus, passando pela ponte Rio Negro, aí acaba tendo esse grande número de veículos bem aqui nesse semáforo nas proximidades do condomínio Vila das Flores, e aí acaba tendo essa forte retenção aí por conta disso nesse feriadão, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h45. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, que tal? Vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a segunda-feira teve céu parcialmente nublado hoje durante o dia todo na cidade. Tivemos pancadas de chuva na parte da tarde que deixaram o tempo bem fechado e que podem se estender até a noite, trazendo um clima mais agradável para essa segunda-feira de feriado aqui na cidade. E a previsão do tempo para amanhã, 22 de abril, terça-feira, segundo o Clima Tempo, o dia vai começar que nem hoje, com o céu levemente nublado. Ao longo do dia, a temperatura pode subir com uma sensação de calor grande devido à alta umidade do ar. Mas temos chance sim de chuva moderada à tarde, com possibilidade de trovoadas isoladas que vão até a noite. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 95%. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 18 horas. Olha só, hein, o prefeito Davi Almeida decretou o luto de 3 dias pela morte do Papa Francisco. O prefeito manifestou profundo pesar pela morte de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira no Vaticano, lá em Roma, Karine. Exatamente, Carlão, e foi divulgado agora há pouco pelo Vaticano a causa de morte. Foi um AVC seguido de falência cardíaca, informação revelada agora há pouco pelo Vaticano. Foram 12 anos de papado, marcados pela simplicidade, pelo compromisso com os pobres e pelo olhar sensível para a nossa região aqui, a Amazônia. Francisco não escondeu o amor pela Amazônia. No documento escrito por ele, Querida Amazônia, Francisco disse que sonhava com uma região que integre e promova todos os seus habitantes. E foi o primeiro Papa a convocar um sínodo exclusivo para tratar da Amazônia. E aqui em Manaus, Karime ouvintes, a Arquidiocese reuniu a imprensa hoje mais cedo para falar sobre o momento histórico que vive a igreja. O clima é de comoção, mas também de esperança. O nome do cardeal Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, já começa a circular aí entre os possíveis sucessores de Francisco no Vaticano. Exatamente. Quem acompanhou de perto essa coletiva foi a nossa repórter Nathalie Moraes, que traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Nathalie, como é que foi a repercussão dessa possível indicação de Dom Leonardo, Nathalie? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Karime, foi uma entrevista coletiva que eu posso dizer assim, marcada pela comoção. Na verdade, hoje o mundo todo, né, se comove e se despede de uma liderança que ultrapassou ali os muros do Vaticano. Eu tô falando do Papa Francisco, um homem que deixa ali um legado global, mas aqui na Amazônia a perda dele foi ainda mais sentida. Na verdade, isso porque ele foi o primeiro Papa a colocar a nossa região como centro do debate mundial, né? Durante a sua exortação apostólica à querida Amazônia, não foi apenas um documento à igreja, mas sim um grito de defesa aos nossos povos, à nossa floresta e principalmente à nossa cultura. E ali em meio à dor surgiu, né, ali um movimento de esperança, já que o nome do Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e o primeiro cardeal da Amazônia da história, começa ali ser ventilado como ali um possível sucessor do Papa Francisco, né? Durante essa coletiva, o Dom Leonardo fez questão de falar um pouco mais desse legado deixado pelo Papa Francisco. Papa da Amazônia. Papa Francisco, sempre que nos encontrava como presidência, depois me encontrava como cardeal, ele perguntava: e como vai nossa querida Amazônia? Ele sempre voltado para cá. Durante o tempo da pandemia, ele telefonou para saber como andava a questão toda da Covid.
um homem sempre muito preocupado com a Amazônia, mas não preocupada só com a Amazônia como região, preocupada a Amazônia como as pessoas que aqui vivem, especialmente, como você lembrou, os povos originários, mas também os pobres. A Amazônia vai dever muito ao Papa Francisco. Ele levou a Amazônia para o mundo. O mundo despertou para a Amazônia através de Papa Francisco. E por isso nós somos tão gratos por ele ter recordado a importância que a Amazônia tem. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, nós acabamos de ouvir aí a fala do Dom Leonardo Steyler, ele que é cardeal da Amazônia. E aí, durante a entrevista coletiva, né, o Dom Leonardo falou bastante emocionado desse legado aí do pontífice. O próprio Papa Francisco, ao nomeá-lo como cardeal da Amazônia, deixou claro que a Amazônia, a nossa região, Karime, ela precisava ser ouvida, e agora mais do que nunca, né, ele pode ser o porta-voz, né, posto ali como ponto, né, da Igreja Católica, como ponto alto. Ele não só pode ocupar a vaga de Papa, como ele também pode votar e ser votado. Ele está ali na lista entre os 32 brasileiros ali, que existe essa possibilidade de termos ali um Papa da Amazônia. Inclusive, ele falou também sobre essa possibilidade. Vamos conferir. Como sabem, nós na próxima semana devemos ter a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime, o cardeal Jaime Spengler, está convocando uma reunião extraordinária para vermos o que fazer com a Assembleia, porque ainda não temos as informações necessárias do dia do sepultamento, aonde será sepultado, e também ainda não sabemos quando iniciarão as sessões de diálogo que normalmente acontecem antes da eleição. Tudo isso ainda estamos no aguardo, mas haverá esse tempo que normalmente são em torno de 15, 20 dias. Mas devemos receber as informações do cardeal Farrell, que é o chamado Camelém. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos aí a fala do Dom Leonardo Steyler, ele que é cardeal da Amazônia. Entre os dias 14 e 15 de março, existe aí essa previsão de que iniciem essas eleições, e a gente tem aí a possibilidade de ter um Papa da Amazônia, um marco não somente para os católicos, mas para todos que lutam aí pela preservação do planeta e pela dignidade dos nossos povos que são tão esquecidos, Karime. Sem dúvida alguma, muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h52 agora. 18 horas. Olha só, começou a valer nesse domingo, dia 20, os novos valores da tarifa de ônibus em Manaus. Atenção, a prefeitura adotou 3 tarifas diferentes, que inclusive nós já falamos aqui no 18 horas. As pessoas de baixa renda vão pagar a tarifa mais baixa, Karine. Exato, Carlão. Os beneficiários do CAD único, a passagem ficou em R$ 4,50. Para os passageiros comuns, o valor foi reajustado para R$ 5,00. E o Vale Transporte, pago por empresas, custa R$ 6,00. 18 horas. Você está em 100,7 no melhor mix do Brasil, no 18 horas, e continue aí. Daqui a pouquinho você vai saber que unidades móveis de saúde da mulher da prefeitura levam prevenção e cuidado em todas as zonas de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, hein? A Justiça do Trabalho vai oferecer mais de 200 vagas de emprego para pessoas com deficiência aqui no Amazonas. É a primeira feira de empregabilidade e capacitação que acontece de 25 a 30 de abril, com participação de 80 empresas, incluindo Samsung, Philco, Caloi do Norte e Check-up Hospital, Karime. Além das vagas, Carlão, o evento vai ter entrevistas, workshops, oficinas e emissão de documentos. A juíza Carla Nobre destacou que a meta é garantir inclusão de verdade, com empresas comprometidas, e as inscrições já estão abertas no site EVEN de navio even3.com.br/conexão-inclusiva. 18 horas. Olha, um homem identificado como Wendel Nascimento, de 35 anos, foi preso preventivamente depois de ameaçar queimar viva a neta do prefeito de Manaus, Davi Almeida, de apenas 1 ano e 9 meses. Uma história louca, Carlão, muito louca, porque ele fez essa ameaça
nas redes sociais, no comentário nas redes sociais, numa postagem do próprio prefeito Davi Almeida com a família, onde na foto ele estava com a neta. Daí essa pessoa fez um comentário ameaçando essa barbaridade. O repórter André Meirelles traz os detalhes pra gente. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Isso mesmo, esse homem ele foi identificado como o Wendel Nascimento, de 35 anos, foi preso preventivamente depois de ter ameaçado queimar viva a neta do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que tem apenas 1 ano e 9 meses. Ele fez isso, falou isso em uns comentários nas redes sociais. Essa informação da prisão desse homem foi confirmada pelo delegado Ivo Martins, que é titular do 19º DIP e que é responsável pelas investigações deste caso. Inclusive, ele disse que mais detalhes vão ser repassados amanhã durante uma coletiva de imprensa. Só que sobre esse comentário, né, ele ameaçou, esse comentário de ameaça aconteceu em uma postagem do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que estava ali com a família, onde na foto ele estava com a neta. Então ele utilizou esse falso perfil nas redes sociais, né, com o nome Wendel, e comentou assim, abre aspas, queimar essa criança viva, fecha aspas. E aí um boletim de ocorrência foi registrado depois dessa ameaça, já que se trata de um bebê, né? E esta não é a primeira vez que familiares do prefeito de Manaus são ameaçados nas redes sociais. Em outras ocasiões, a irmã e a atual esposa de Davi Almeida também foram alvos de ameaças. Então fica esse alerta aí, qualquer pessoa aí que resolver ameaçar alguém nas redes sociais, pode sim ter que lidar com a justiça. Agora a gente vai falar sobre 2 homens. Eles não tiveram os nomes divulgados, mas eles foram presos no último sábado com vários entorpecentes, isso dentro de uma igreja aqui na capital amazonense. O delegado Cícero Túlio do 1º DIP disse que os criminosos foram presos durante a Operação Sudário. O delegado também informou que uma coletiva de imprensa vai ser realizada para repassar mais informações sobre essa ação amanhã. E aí a gente traz mais detalhes sobre esse caso, mas o que a gente pode adiantar é que essa dupla de criminosos que estavam com esses entorpecentes dentro dessa igreja foi levada para o 1º DIP, ali no bairro Praça 14, na Zona Sul, e agora vão ficar à disposição da Justiça. Outra situação é sobre um homem que foi identificado como Rangel Pereira de Lima, 43 anos de idade ele tem. Por que a gente fala dessa idade aqui? Porque ele foi preso porque ele raptou e estuprou um adolescente, um menino de 14 anos. Esse estupro aconteceu na Zona Leste de Manaus. A polícia disse que essa ação criminosa começou ali na Avenida 7 de Setembro no último sábado, pois foi ali que o suspeito abordou esse menino e ofereceu chocolates, ovo de Páscoa, para que ele pudesse entrar no carro dele. O menino então entrou no carro desse homem e que foi levado ali para o bairro Tancredo Neves. E aí foi ali então que esse suspeito, esse homem de 43 anos, estuprou esse adolescente, esse garoto de 14 anos. Só que aí ao retornar ali do local, ele estava ali com esse menino, né? Abusou sexualmente desse menino, estuprou esse garoto e aí foi feita a denúncia do desaparecimento desse garoto e aí chegou a identificação até mesmo do carro desse suspeito, que ao ser identificado, esse carro na Avenida Rodrigo Otávio, ele foi abordado durante uma blitz que estava acontecendo ali. Então a polícia suspeitou porque esse homem estava nervoso, conversou com o garoto que confirmou a ação criminosa, que ele havia sido estuprado aí por esse homem. Com base nessas informações, os policiais encaminharam o suspeito para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde ele foi preso em flagrante por estupro qualificado. Agora a polícia suspeita também que haja mais vítimas e pede que essas vítimas se apresentem na delegacia. Agora, para encerrar aqui, a gente vai falar sobre o advogado Sandro Marcelo Silva de Souza, de 28 anos. Ele foi preso na última sexta-feira por descumprir uma medida protetiva em favor da ex-mulher. A delegacia especializada em crimes contra a mulher divulgou aí que a prisão, né, desse advogado aconteceu depois que o suspeito ele foi localizado enquanto dirigia o carro dele, e aí foi identificado que ele já estava sendo procurado, foi identificado o veículo dele pelo paredão de segurança pública. E ali ele foi abordado, foi preso e agora ele vai responder por descumprimento de medida protetiva
protetiva está à disposição do Poder Judiciário. Só para encerrar agora, de verdade, hoje é dia do policial civil e militar e a gente parabeniza a todos esses heróis que todos os dias estão lutando por uma sociedade melhor, Karime e Carlão. Então, parabéns. Agora, 6h59, no meio de tantas denúncias sobre a saúde do governo do Amazonas, imagina você conseguir consulta gratuita perto de casa e com atendimento humanizado. É assim que as unidades móveis de saúde da mulher da prefeitura estão levando prevenção e cuidado em todas as zonas de Manaus, Karime. Carlão, tem ultrassom, mamografia, exames preventivos, vacinas e muito mais, como explica a repórter Vanessa Lima. Atenção, mulheres de Manaus. Cuidar da saúde é um direito e também uma necessidade. A prefeitura segue levando cuidado, prevenção e atendimento humanizado para quem mais precisa, através das unidades móveis de saúde da mulher. Esses espaços são preparados para receber você com dignidade, oferecendo consultas, exames preventivos, ultrassom, mamografia, testes rápidos, vacinação e até medicamentos. Tudo de graça e perto da sua casa. Na Zona Oeste, a unidade móvel está atendendo na Rua Sapucaia, no Parque Riachuelo, região do Tarumã, até o dia 9 de maio. Na Zona Rural, os atendimentos seguem até 2 de maio, no quilômetro 41 da M010, na Unidade de Saúde da Família Rural Efigênio Salles. Na Zona Norte, o serviço está na Rua Primavera, na comunidade Terra Nova 2, até o dia 25. Na Zona Leste, os atendimentos acontecem na Rua Rio Ajarani, divisa com o bairro Zumbi dos Palmares. E na Zona Sul, a equipe segue até o dia 25, na Rua Desembargador Felizmino Soares, no Colônia Oliveira Machado. As unidades funcionam de segunda a sexta, das 7 horas até as 17 horas. E para ser atendida, basta levar um documento com foto e o cartão do SUS. Esse cuidado faz a diferença na vida de muitas mulheres e a informação também salva vidas. Vanessa Lima, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A comunidade católica, principalmente, mas o mundo inteiro perdeu hoje uma autoridade moral contra as injustiças. Em seu pontificado, o Papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a igreja e a humanidade inteira. Ele sempre apontou para a misericórdia e o amor e também a fraternidade humana. Foi o Papa que pediu ações e orações ao povo de Deus por sua missão à frente da Igreja Católica. Foi o Papa que chorou com os migrantes que só foram expulsos de seu país. Foi o Papa junto do povo que abraçava as pessoas. O Papa que visita as periferias de Roma, como fazia quando padre na Argentina. O Papa que defendeu a globalização da esperança e a misericórdia de Deus, que lamentou a crueldade das guerras e conflitos e se preocupou com o sofrimento dos povos da Amazônia e com o futuro da floresta amazônica. Enfim, o Papa Francisco deixa um legado que se resume no amor ao próximo, o maior de todos os ensinamentos de Deus. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.